Olá, estudantes da disciplina Linguagens Formais do curso de Bacharelado em Engenharia da Computação da Universidade Federal de Goiás. Aqui quem fala é o professor Vanderlei de Souza Alencar, responsável por essa disciplina no semestre letivo 2018-1. E nós estamos agora falando do capítulo 3 sobre expressões regulares e linguagens. Lembrando, nós estamos agora na segunda parte. Nós já tivemos uma videoaula sobre a introdução e agora vamos detalhar mais sobre as expressões regulares nesta segunda videoaula. Bom, então vamos falar agora de maneira mais aprofundada sobre expressões regulares. Nós já vimos que uma expressão regular ela é capaz de denotar uma linguagem que será da classe das linguagens regulares. Por exemplo, esta expressão regular, 0, 1 asterisco, mais 1, 0 asterisco, quando eu a leio, eu quero dizer o seguinte: olha, aqui está denotada uma linguagem regular que é formada pelas seguintes cadeias. Cadeias formadas pelo símbolo 0, seguido de uma sequência qualquer de uns, inclusive de nenhum ou seja, 0 uns, já que o asterisco quer dizer 0 ou mais ocorrências do símbolo 1. Então eu posso ter aqui cadeias como 1 0, 2 zeros, 3 zeros, sem usar nenhum 1. Ou eu posso ter cadeias que começam com 1 0 e tem qualquer quantidade de uns, como 1, 2 uns, 3 uns e assim por diante. Mas essa linguagem também pode possuir cadeias que comecem com 1 e se sigam a ele um número qualquer de zeros, inclusive nenhum zero. Ou seja, um único 1 é uma cadeia dessa linguagem, como também um 1 e um 0. Um 1 seguido por 2 zeros, um 1 seguido por 3 zeros e assim por diante. Então eu posso ler isso assim, olha, esta linguagem regular é uma linguagem formada por qualquer cadeia binária que seja iniciada por um zero seguido de uma quantidade qualquer de uns, ou, que é o mais, iniciada por um seguido de uma quantidade qualquer de zeros. É assim que eu leio esta expressão regular para denotar esta linguagem regular que a gente acabou de dizer. Cadeias com esse comportamento, com esta regra. Bom, antes da gente entender como é que essas expressões regulares foram construídas, nós vamos primeiro conhecer 3 operações que são realizadas sobre linguagens e que são representadas por operadores de expressões regulares. Algumas nós até usamos. Por exemplo, nós temos o operador de união, que é representado pelo símbolo de mais. Então, se eu tenho L1 e L2 sendo duas linguagens, eu posso dizer que a linguagem L1 mais L2 é formada pelo conjunto de strings que estão ou em L1 ou em L2, inclusive com a possibilidade de uma ou mais cadeias estarem ambas. Então, por exemplo, quando eu disser que uma certa linguagem 1 possui estas 3 cadeias, que eu estou desenhando aqui, mostrando em azul, e uma linguagem 2 possui a cadeia epsilon e essa 0, 0, 1, mostrado em vermelho, e eu quiser formar uma linguagem L, que é a união dessas duas, o que eu tenho que fazer? Tomar todas as cadeias de L1, que são essas 3, reunir aqui. Então eu coloquei essas 3 cadeias já na linguagem que é a união. E tomar as 2 cadeias de L2 e também colocar nessa linguagem que é a união. Quando eu fiz isso, eu percebi que esta cadeia 001, ela aparece tanto na linguagem L1 quanto na linguagem L2. Então, se isso ocorre, eu não preciso repetir essa cadeia. Basta que eu coloque uma única ocorrência, portanto, a linguagem L, que é a união de L1 com L2, fica com estas 4
cadeias. Pronto, eu utilizei um operador de união e gerei essa linguagem que é a união da L1 com a L2. Outro operador é o operador de concatenação, simbolizado por um ponto. Então agora eu quero concatenar a linguagem L1 com a linguagem L2. Então, nesta ordem, eu estou dizendo assim, olha, eu vou pegar cadeias da linguagem L1 e colocar à direita dela, concatenando, cadeias que são oriundas da linguagem L2. Então, eu vou formar strings que a porção esquerda é uma cadeia originária de L1 e a porção direita é uma cadeia originária de L2. Vamos pegar um exemplo, vai ficar fácil compreender. Então, imagine novamente as duas mesmas linguagens, com 3 cadeias, aqui desenhadas em azul, e 2 cadeias, das quais uma delas é a cadeia vazia. Tá bom, eu quero concatenar L1 com L2. Então, eu pego e formo cadeias em que o lado direito vai vir de L2 e o lado esquerdo vai vir de L1. Então, exatamente seguindo esta mesma ordem. Então, eu peguei uma cadeia aqui, 001. Aí, eu a concatenei com epsilon pela direita, que vem exatamente de L2. Pego aquela mesma cadeia, né, numa outra situação, e olha, coloco ela ao lado de uma cadeia originária de L2 pela direita. Então, vai ficar 001. Fazendo isso com todas essas cadeias, concatenando com todas as de L2, eu vou gerar estas possibilidades. E estas possibilidades são as cadeias que formarão a linguagem L1, ponto, que quer dizer concatenação, L2, certo? No nosso caso, uma linguagem com 3 cadeias e uma outra com 2 cadeias gerou uma linguagem com 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadeias. Claro que pode igual acontecer na união a ocorrência de cadeias repetidas que não precisarão constar em duplicidade, basta uma única vez. Então, esse é o segundo operador, que é o operador de concatenação. O terceiro operador é o operador estrela, ou operador asterisco, que eu tomo uma certa linguagem, então eu digo que a linguagem L estrela é representada pelo conjunto das strings que podem ser formadas tomando-se qualquer número de strings de L. Então, se eu pegar qualquer quantidade de strings de L, eu vou formar o fechamento. Vamos novamente ver um exemplo. Imagine que a minha linguagem tenha só 2 cadeias, a cadeia 0 e a cadeia 1. Então, cadeias de tamanho 1, 0 e 1. Tá bom. Então, o L asterisco será o L tomando qualquer cadeia de tamanho 0. Ora, cadeia de tamanho 0 só tem uma, que é a epsilon. Por isso que a linguagem L estrela, ela vai sempre incluir a cadeia vazia, porque sempre ela constará como sendo a cadeia de comprimento 0. Cadeias de comprimento 1. Se eu pegar a cadeia de comprimento aqui, 1, eu só posso pegar o 1 ou o 0. Pronto. Se eu pegar a cadeia de comprimento 2, ora, cadeia de comprimento 2, eu posso pegar 0, 0, posso pegar 0, 1, posso pegar 1, 0 e posso pegar 1, 1. E assim por diante. Ora, se eu pegar todas as possibilidades, eu já vi que como a linguagem L possui 2 símbolos, 2 cadeias que são 0 e 1, então todas as cadeias binárias com 0 e 1 serão formadas na linguagem fechamento L estrela ou L asterisco, incluindo-se a cadeia vazia. Então, essa que foi a operação de fechamento. Mas e numa outra situação? Se eu tivesse que a linguagem L tivesse 2 símbolos, 2 cadeias, 0 e a 1, e eu fosse fazer a mesma coisa. Note que eu posso pegar qualquer quantidade de cadeias aqui. Então, se eu ficar pegando só zeros, eu vou formar cadeias binárias
em que só tenho zero. Um zero, dois zeros, três zeros. Se eu formar cadeias unicamente com a cadeia 1, 1, o que vai acontecer? Qualquer cadeia que eu formar vai ter um número par de uns, porque eles sempre estão aqui na cadeia em dupla. Então vai ter 2 uns, 4 uns, 6 uns e assim por diante. Se eu misturar símbolos desse, pegar um zero, depois pegar 2 uns, né? Depois eu pegar zero, depois zero de novo, aí pegar a cadeia 1. Então, de qualquer maneira que eu fizer combinações aqui, eu perceberei que essa linguagem L estrela vai conter a cadeia vazia e, além dela, vai conter todas as cadeias binárias que, quando aparecem símbolos uns, eles sempre vão aparecer aos pares, porque aqui a cadeia tem já um par de uns. E, claro, como nós falamos, a cadeia vazia. Agora, eu falei que quando aparecem, porque eu não sou obrigado a ter símbolos uns. Eu posso ficar formando cadeias exclusivamente com zeros. Então, eu posso ter cadeias formadas só de zeros, posso ter cadeias formadas só de uns, e quando eles aparecem, eles vão aparecer aos pares, e cadeias que misturem zeros e uns, mas sempre que o 1 aparece, ele aparecerá em número par. É isso. Essa linguagem L asterisco, L estrela, vai ter, serão formadas por essas cadeias. Né? Então aqui a gente já percebeu uma coisa interessante nesse caso, é que, apesar da linguagem L, nos casos anteriores, sempre ser uma linguagem finita, ou seja, que tem um número finito de cadeias, a linguagem L estrela, nesses casos, é uma linguagem finita. Por quê? Ora, porque eu posso formar um número infinito de cadeias combinando essas aqui. Como eu também posso fazer isso na linguagem dada no exemplo 5. Então, tendo uma linguagem L finita, eu acabei gerando uma L estrela que é infinito. Aí surge a seguinte dúvida. Olha, e se eu tiver uma situação em que a própria L é infinita? O que vai acontecer com L estrela? O que eu posso concluir a respeito de L estrela? Vamos dar uma olhada. Então, imagine que eu tenha uma linguagem que é formada por cadeias binárias, portanto, de 0 e 1, de tal maneira que a regra é a seguinte. W, que é uma cadeia da linguagem, é composta por qualquer quantidade de símbolos zero, inclusive nenhum. Ora, então, se é inclusive nenhuma, cadeia vazia participa da linguagem L. Ou qualquer cadeia que tenha uma quantidade qualquer de zeros. 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros e assim por diante. Portanto, é fácil perceber que essa linguagem L ela é infinita. Ela tem um número infinito de cadeias. Tá bom? Então, quando eu fizer a L estrela, o que vai acontecer? Eu vou colocar a cadeia vazia, todas as cadeias formadas por zeros que tem comprimento 1, que é só uma, que é a 0, comprimento 2, 0, 0, comprimento 3, 0, 0, 0 e assim por diante. Já dá para concluir que todas as cadeias compostas por qualquer quantidade de zeros, inclusive nenhum, vazia, vai estar em L estrela. Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho uma linguagem que é infinita e que gerou uma L estrela que também é infinita. E mais que isso, nesse caso, eu tenho que L e L estrela são a mesma linguagem. Então, o fechamento gerou uma linguagem que é a própria linguagem, é idêntica. Então, nós agora temos dois comportamentos que a gente pode concluir. Então, eu sei que quando L era finita, eu gerei uma L estrela infinita. Quando a L era infinita, eu também gerei uma L estrela infinita. Será então que eu posso afirmar que a L estrela será sempre infinita, independentemente de L ser ou não finita? Vamos pensar sobre isso. Eu posso imaginar o seguinte, olha, não,
será que isso vai acontecer realmente? Cuidado, porque eu posso criar um caso especial que vai quebrar essa regra que eu penso, né, que eu estou avaliando agora se é verdadeira. Então vamos ver um exemplo. Imagine que você conceba uma linguagem que é vazia. Essa linguagem, portanto, não tem cadeia nenhuma. Cuidado, uma linguagem vazia, ela não tem cadeia nenhuma, nem a cadeia vazia, porque se ela tivesse a cadeia vazia, a linguagem não seria vazia, teria uma cadeia. Então pronto. Então essa linguagem não tem cadeias, mas quando eu faço o fechamento e peço cadeias de comprimento zero, ora, automaticamente a cadeia vazia estará lá. Mas quando eu pedir cadeias de comprimento 1, 2, 3, nenhuma dessas eu vou conseguir formar. Então, qualquer L, I, onde esse I exatamente denota o número de símbolos na cadeia, eu vou ter sempre que essa linguagem gerada será vazia, exceto quando L é zero, porque L com zero, ou seja, uma cadeia com nenhum símbolo é a cadeia vazia. Então eu vou ter que o L estrela será formado por uma única cadeia que é a vazia. Portanto, L estrela será finita para essa certa linguagem L. Claro que esse aqui é um caso especial, mas como uma regra tem que ser geral, eu não posso dizer isso aqui, ó. Eu posso afirmar que L estrela é sempre infinita? Não, eu não posso. Porque nós achamos um caso em que L estrela é finita. E esse caso acontece quando L é vazia. Então, essa análise nos leva à conclusão seguinte: às vezes eu tenho que analisar com muito cuidado uma afirmação para que eu possa identificar se eu consigo generalizá-la e falar que aquilo é uma regra válida para qualquer caso, ou se ela é uma regra válida na extensa maioria dos casos, mas existe uma exceção. Se essa exceção existir, aquela regra não é uma regra geral. Não é? Bom, ok. Vamos agora iniciar pensando o seguinte: como é que eu construo uma expressão regular? Era o que nós queríamos. Mas antes nós estudamos os três operadores, né? De união, de intersecção e de fechamento. Eu quero construir uma expressão regular. Para construir uma expressão regular, eu vou usar uma definição recursiva de expressão regular. Então, numa definição recursiva, eu começo da seguinte maneira. Imagine que eu tenha as constantes epsilon e vazio. Então, eu vou considerar que essas constantes são expressões regulares, é a minha base de recursão. E eu vou dizer, então, que essas expressões denotam as linguagens epsilon, ou seja, uma linguagem que tem uma única cadeia, e a linguagem vazia. Então, eu digo assim, ó, o L de epsilon é uma linguagem que só tem a cadeia vazia. E o L de vazio é uma linguagem vazia. Pronto, essa é a minha base de recursão. A partir dela, eu vou dizer assim, qualquer símbolo A que eu pegar, então eu vou dizer que este símbolo A é também uma expressão regular. E a linguagem denotada por esse símbolo, que vai ser L de A, é uma linguagem que só contém uma única cadeia dada por aquele símbolo. Então, essa linguagem também é uma linguagem unitária, só tem uma cadeia, que é o próprio símbolo. Essa é a minha segunda base de indução. Finalmente, eu posso dizer assim, olha, qualquer variável que eu pegar, normalmente escrita usando uma letra maiúscula, como L, ela vai representar uma linguagem qualquer, linguagem L. E aí, a partir disso, eu posso dizer o seguinte: se eu tiver duas expressões, E1 e E2, que são expressões regulares, então a união de duas expressões regulares também é uma expressão regular, e que vai denotar a união da linguagem de E1 com a linguagem de E2. Escrevendo isso mais formalmente, eu digo assim, olha, a linguagem denotada pela união da expressão regular 1
com a expressão regular 2 é a mesma coisa, é igual a pegar a linguagem denotada pela expressão 1 e unir com a linguagem denotada pela expressão 2. Pronto. Então, essa aqui denota exatamente a operação de união. Eu faço a união de duas linguagens que são denotadas pelas duas expressões regulares. Beleza. Se eu fizer isso agora com a concatenação, da mesma maneira, se E1 e E2 são expressões regulares, então a expressão concatenar D1 com E2 também é regular e denota a linguagem, que é a concatenação da linguagem denotada pela E1 e a denotada pela E2. Escrito da mesma maneira, mais formalmente, eu gero essa expressão aqui, dizendo exatamente, ó, a linguagem de E1 concatenada com E2 é só concatenar a linguagem E1, denotada por E1, com a linguagem denotada por E2. Pronto. Terceiro passo. Se E é uma expressão regular, então E estrela é uma expressão regular. E ela vai denotar a linguagem que é o fechamento de LE. Então, de novo, escrevendo de uma maneira formal, eu falo, olha, a linguagem denotada por o fechamento de uma expressão regular é a mesma coisa de eu pegar a linguagem denotada pela expressão regular e fazer o fechamento dela. Pronto. Com isso, nós temos agora já uma base, né, de três induções para construir expressões regulares. A última é que se eu tenho E sendo uma expressão regular, então E entre parênteses também é uma expressão regular. E ela vai denotar a mesma linguagem que E. Ou seja, a inclusão do parêntese aberto, fechado, ou seja, o par de parênteses não modifica a linguagem denotada pela expressão regular E. Com essas quatro bases, ou seja, com esses quatro elementos, eu posso agora construir uma expressão regular para denotar uma linguagem qualquer, uma linguagem, obviamente, regular. Então, olha um exemplo. Escreva uma expressão regular que represente o conjunto de strings binárias em que os símbolos 0 e 1 apareçam alternadamente, com no mínimo uma alternância. Opa, vamos pensar. Eu quero uma linguagem que tenha lá dentro dela cadeias binárias em que os símbolos 0 e 1 apareçam de maneira alternada. Tá bom, essa é a linguagem. Eu quero uma expressão regular que denote essa linguagem. Ora, se a cadeia tem zeros e uns alternados, eu posso pensar o seguinte: eu posso ter repetições da cadeia 0 e 1. Eles vão ficar alternados, começando por 0. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, certa quantidade de vezes, desde que eu tenha uma alternância pelo menos. Como eu também posso ter ao contrário. A cadeia não começa pelo 0, começa pelo 1. 1, 0, 1, 0, 1, 0, alternadamente um certo número de repetições. De novo, desde que tenha uma repetição. Então, cadeias formadas por essas duas repetições, elas têm que estar dentro da minha linguagem e, portanto, tem que ser denotada pela minha expressão regular, que eu ainda não sei qual é, ainda não construí. Tá bom. O que mais? Eu também posso ter uma cadeia que seja assim. Ela inicia por 0, mas depois ela tem repetições de 1, 0. Então, por exemplo, 0, aí vem 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ah, é a mesma coisa que a anterior? Vamos dar uma olhadinha? Ficou 0, 1, 0, 1, 0, 1. Quer dizer, eu também tenho uma repetição. Só que aqui, note que o número de zeros, ele é um a mais que o número de uns. Enquanto que na anterior, neste caso aqui, o número de zeros e uns era exatamente igual, alternados. Aqui também era igual, né?
E nessa aqui não, eu tenho um 0 a mais, da mesma maneira que nessa aqui eu tenho um 1 a mais. Então, essas cadeias aqui são diferentes das cadeias anteriores, porque aqui o número de zeros e uns é o mesmo. E nessas aqui eu tenho um 0 a mais e nessa aqui um 1 a mais. Como escrever isso, então, como uma expressão regular? Bom, eu posso utilizar isoladamente 4 expressões regulares. Olha só, se eu escrever a expressão regular 0, 1, entre parênteses, mais, eu estou dizendo, olha, essa sequência pode ser repetida uma ou mais vezes, porque o mais quer dizer a repetição, no mínimo, uma vez. Beleza, se essa expressão regular aqui for aplicada, ela vai gerar estas cadeias, ó, 0, 1, 0, 1, 0, 1 repetido, uma certa quantidade de vezes. Ao contrário, se eu fizer 1, 0, mais, entre parênteses, claro, eu vou estar gerando essa segunda hipótese aqui, que é 1, 0, 1, 0, 1, 0, um certo número de repetições. Ok. Como essas aqui são iniciadas por 0, eu posso falar, olha, começa por um 0 e deixa isso aqui repetir uma ou mais vezes. 1, 0, esse par. E ao contrário, começando por 1, eu deixo repetir o par 0, 1. Ou seja, cada uma dessas expressões regulares representa uma daquelas possibilidades para que eu possa denotar a linguagem que tem strings binárias com símbolos zeros e uns aparecendo alternadamente, cada um com no mínimo uma alternância. Então, como eu quero uma linguagem que englobe todas essas possibilidades, basta que eu forme uma expressão regular que é a união dessas expressões. E nós acabamos de ver que a união pode ser representada pelo operador de mais. Então eu digo, olha, reúna esta, mais esta, mais esta, mais esta, formando uma expressão regular maior, e essa expressão regular maior denota a linguagem que eu quero no exemplo 9. Pronto, então aqui eu tenho uma expressão regular que denota exatamente a linguagem solicitada no exemplo número 9. Bom, vamos ver outro. Se eu quiser fazer com que essa expressão fique mais agregada, eu posso ter várias outras formas em que eu tenho a mesma linguagem denotada por uma outra expressão regular. Por exemplo, essa aqui. Se eu fizer a inclusão do símbolo epsilon, fizer operações de simplificação em que eu percebo que há partes aqui que são comuns, como 0, 1 mais aqui, 0, 1 mais nesse quarto elemento, tentar fazer com que essa parte comum fique evidenciada, eu posso chegar a expressões como essa aqui. Isso aqui também é uma expressão regular, denota a mesma linguagem que o exemplo 9 deseja, só que de uma outra maneira, ou seja, usando uma outra expressão regular. Isso significa que o seguinte, uma dada linguagem regular, ela pode ser expressa por mais de uma expressão regular. O exemplo 9 mostrou isso. Duas expressões regulares distintas que denotam a mesma linguagem. Tá? Isso é um fato importante. Então, para uma certa linguagem, eu posso ter diversas expressões regulares com diferentes níveis de simplificação, de diferentes maneiras de composição dos operadores, mas que no final representam a mesma linguagem. Ok? Vamos lá. Outra característica que é muito importante que eu entenda, que eu conheça, é a precedência que acontece entre esses operadores. Quando eu estou avaliando uma expressão regular, eu devo sempre saber que o operador de fecho de Kleene, o operador estrela, é o de maior precedência. Depois o operador de ponto, que é a concatenação, e por
por fim, a operação de união. Então, eu sempre devo me lembrar que, ao realizar operações numa expressão regular, essa é a ordem de precedência. Estrela, ponto e depois união, certo? Vamos lá, mais um exemplo. Escreva uma expressão regular que represente o conjunto de strings sobre o alfabeto ABC, todas minúsculas, que contém pelo menos um A e pelo menos um B. Então, olha o que eu quero. Eu quero que a expressão regular me permita ter strings do alfabeto ABC que devem conter pelo menos um A. Pode ter 2, pode ter 3, pode ter 5, mas tem que ter um. E pelo menos um B também. Então, qualquer cadeia que eu formar nessa linguagem, ela tem que ter um A e um B. Pode ter ou não Cs. O número de A's pode ser maior que 1, o número de B's também pode ser maior, mas tem que ter pelo menos um. Então, o que eu quero é construir uma expressão regular que indique exatamente essa situação, que denote essa linguagem. E só ela. Eu não posso fazer uma expressão regular que denote estas cadeias, mas que também permita a inclusão de cadeias diferentes. Tem que ser estas cadeias com esta característica e somente elas. Ok? Vamos ver um exemplo. Se eu pensasse, antes de construir a expressão regular, imaginar um autômato que faça o reconhecimento de cadeias assim, eu poderia chegar a um autômato finito como esse aqui. Olha só, o que esse autômato faz? Imagine, quero reconhecer cadeias que tenham pelo menos um A e pelo menos um B. Então imagine que a cadeia comece com Cs, que é o terceiro símbolo. Ela pode ficar aqui tendo Cs livremente, mas se ela só tiver C, ela não será reconhecida, porque esse estado 0 não é final. Ok. De repente, esta cadeia deixa de ter Cs e entra um A. Bom, então a condição de ter A já foi satisfeita, porque ela acabou de entrar um A. Mas ela tem também que ter um B. Então, enquanto ela estiver entrando A e Cs, ela está sendo complementada, mas ela ainda não pode ser reconhecida, porque cadeias que vieram por aqui, Cs, As, AC, só tem C e A. Não tem pelo menos um B. No momento em que entrar um B, pronto. Essa condição fez com que a cadeia possa ser reconhecida, porque ela tem um A, tem um B. E a partir daí, neste estado, qualquer símbolo que entrar serve. Voltando. Qualquer símbolo que entrar serve. A, B, C, tanto faz. Porque agora já entrou um A, já entrou um B. Aqui, claro, tinha Cs, tinha As repetidos, mas um de cada já era garantido. E agora não importa o que entre. Pronto. Então, por esse lado aqui, eu consegui fazer com que eu garanta que esse autômato reconhece cadeias que tenham pelo menos um A e pelo menos um B. Mas pode ser que o primeiro símbolo diferente de C que entre não seja um A, seja um B. Aí a situação se inverte. Agora eu tenho já um B, posso entrar Bs e Cs livremente, mas eu só posso reconhecer a cadeia no momento em que ela entrar com um A, pelo menos um A. E isso acontecendo, eu venho para o estado final e falo, olha, pronto, já tenho um B que começou, tenho um A, tenho Bs e Cs, tenho Cs, tenho a condição necessária mínima para reconhecer, reconheci, daqui para frente qualquer coisa que entrar, eu aceito. Então, esse autômato, claro, o ideal é que você pegue esse autômato, implemente usando o software JFlap, simule várias situações, até que você conclua que realmente este autômato conseguirá reconhecer uma linguagem sobre o alfabeto ABC que contém sempre pelo menos um A e pelo menos um B. Convencido disso, você fala, bom, o autômato eu entendi, vi que ele realmente reconhece
essa linguagem com essas cadeias, com essa determinada característica, que é ter um A e um B pelo menos, né? Mas eu quero uma expressão regular. Essa expressão regular, claro, com algum esforço, você poderia chegar a uma expressão como essa. Dá uma assustada, como eu brinquei lá no começo, né? Com a tela, o grito, você fala, nossa, mas como que eu concluiria que essa expressão regular é a que consegue representar essa situação? Né? Se você observar, você vai começar a perceber uma similaridade entre a expressão regular e o autômato. Por exemplo, vamos voltar aqui. Observa, C asterisco, quer dizer, qualquer repetição de Cs, inclusive nenhuma. Essa característica está expressa aqui no autômato. Ó. Esse C aqui, ele pode repetir, não é, um determinado número de vezes, inclusive nenhuma vez, já que você pode passar direto para cá. Bom, então olha que há uma similaridade. Se você escolher o caminho do A, olha que começa por um A, que é exatamente esse trecho do autômato, depois vem ou um A ou um C um certo número de vezes. Você vai perceber isso na expressão regular aqui, ó. Vem um C ou um A, um certo número de vezes, inclusive nenhuma. Por que inclusive nenhuma? Porque eu não sou obrigado a repetir nenhuma vez esse laço aqui. Posso ter 0 ou mais repetições. Então, opa, esse trecho aqui está representado na expressão regular por esse parêntese aqui em azul, ó, C mais A estrela. Terminado isso, segue-se um B. Opa, verdade. Ó. Opa, vamos aqui. Voltei tudo ao contrário. Então, segue-se um B. Está aqui o B. Ó. Então, realmente, ó, vem um B. Depois que entra esse B, pode vir um A, pode vir um B, pode vir um C em qualquer número de ocorrências. Então, eu falei, olha, tem esse pedaço. Ou, olha, agora você vai entender por que desse ou, porque cadê o A ou B ou C? Ele está aqui, ó. Termina por A, ou B ou C, um determinado número de vezes. Então, esse outro trecho aqui, você vai ver que ele representa o segmento inferior do autômato. Vamos olhar? Aqui você tinha C asterisco, B, aí você podia ter B ou C um determinado número de vezes, inclusive 0, então é um asterisco, seguido de A. Então, esse trecho aqui do autômato, observe que ele está representado por essa expressão regular. Eu começo com B, posso ter C ou B um determinado número de vezes, inclusive 0, e termino por A. Tá aqui, novamente, ó, B ou C um determinado número de vezes e termino por A. E aí segue-se o quê? A ou B ou C, qualquer número de vezes. Então, olha que interessante. Pela primeira vez, você agora está vendo qual é a ligação entre a estrutura de um autômato finito, nesse caso determinístico, e uma expressão regular que representa, que denota aquela linguagem. Então, agora eu começo a perceber o seguinte, nossa, quando eu estou construindo um autômato finito, eu ao mesmo tempo estou também construindo uma expressão regular que vai denotar a mesma linguagem regular que aquele autômato reconhece. Essa é a ligação. Então, é claro que agora, quando eu olho para um autômato, a partir do conhecimento mais profundo de expressões regulares e de autômatos, eu começo a entender que há uma ligação entre as duas formas de representar linguagens regulares. Uma que é reconhecedora e outra que é a expressão regular, que vai denotar a linguagem. Então, veja, há uma ligação entre o autômato e essa expressão regular. Então, isso é uma característica bem importante que a gente vai passar a explorar cada vez mais, certo? Um exemplo. Vamos exemplificar novamente para facilitar a compreensão. Então, no exemplo 11, escreva uma expressão regular que represente o conjunto de strings sobre o alfabeto 01 binário de novo,
cujo 10º símbolo, a partir da extremidade direita, seja 1. Então, olha, eu quero strings sobre o alfabeto 01, que o 10º símbolo, quando você computar a partir da extremidade da direita, seja 1. De novo, então, imagine que eu pense num autômato finito, só que dessa vez não determinístico, que atenda às especificações. Então, esse autômato seria assim. Imagine, eu estou aqui iniciando uma cadeia, pode ter zeros e uns livremente. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, sem nenhuma ordem relativa entre eles, à vontade. De repente, quando entrar um 1 e este 1 for um símbolo que com mais 10 sequências eu vou chegar a um estado de reconhecimento, portanto, eu terei aqui 10 símbolos, não é? Eu terei 10 símbolos. Esse 1, ele vai ser o 10º símbolo à direita. Se eu computar da direita, eu vou ter aqui, olha, o último estado, que é o de reconhecimento, fará com que o autômato pare reconhecendo aquela cadeia. Mas como eu terei passado depois do 1 por um estado em que eu posso ter 0 ou 1, tanto faz, passo para o segundo estado, 0 ou 1, tanto faz, passo para o terceiro, para o quarto, até eu chegar no 9º. Ora, quantos símbolos eu terei gerado aqui? Eu terei gerado nesse pedaço 8 símbolos. Com mais esse aqui, 9 símbolos. Bom, então depois do 1, eu gerei 9 símbolos até atingir o estado 10, que é o estado final. Então, esse 1, ele será o 10º símbolo se eu contar da direita para a esquerda. O autômato, ele é não determinístico, porque quando ele está no estado 0, ele pode, ao entrar um, tanto vir para cá, ou seja, continuar no estado 0, quanto migrar para o estado 1 e começar a contagem. Quando é que ele vai ter sucesso para atingir o estado final? Somente quando esse símbolo 1 for um símbolo que está na 10ª posição quando computada à direita. A diferença aqui é que você tem um autômato finito do tipo não determinístico, mas ele reconhece aquela linguagem que eu desejo aqui. A linguagem formada por cadeias binárias 0, 1, cujo 10º símbolo a partir da extremidade da direita seja 1. Veja que ele tem que ser o 10º ser 1. Não quer dizer que não possa ter mais uns aqui, que não possa ter zero somente, mas que o 10º símbolo computado a partir da extremidade da direita seja 1. E isso vai acontecer. Tá. Mas e a expressão regular? O problema desses autômatos é que ele não consegue memorizar, falta 9 símbolos para eu chegar. Então, se eu tivesse uma maneira de simular esse conhecimento, eu conseguiria usar esse estado e, portanto, indicar que para aquele estado, ou seja, na hora que eu chegar naquele momento, faltarão apenas 9 símbolos para que eu termine a cadeia. Então, por isso que esse autômato feito dessa maneira, ele tem que ser não determinístico. Por quê? Ele precisa de 11 estados. Ele precisa aqui para ficar livre e não deterministicamente, num certo momento, quando entra um, ele vai testar aqui, entrando para o estado 1, se não faltam apenas mais 9 símbolos até que eu atinja um estado de reconhecimento. Então, eu tenho um autômato que teria 11 estados no final, né? Um autômato não determinístico. Como é que eu poderia, então, fazer a expressão regular? Uma das maneiras simples seria essa aqui, ó. Olhando lá para o autômato, eu falo, olha, é 0 mais 1, asterisco, que é aquele início, que eu posso ficar repetindo. De repente, vai entrar um 1, esse 1 está na 10ª posição quando eu computar da direita para a esquerda,
Então, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Então, esse 1 vermelho está na posição correta. E a partir dele, como nós vimos lá no autômato, cada uma das posições, ou seja, cada um dos estados aqui pode ter, olha, pode entrar 0 a 1, pode entrar 0 a 1, até que eu atinja o estado final. E isso é representado na expressão regular por essa ideia. Ó, entra 0 a 1, concateno com entra 0 a 1, concateno com 0 a 1, e assim por diante. Quantas vezes? 9 vezes. E aí sempre nós vamos ter aquela ideia, poxa, mas se são 9 vezes, será que eu não posso escrever assim, ó, 0 a 1 asterisco, que é o início da cadeia, o 1 que eu desejo na 10ª posição, quando eu computar da direita para a esquerda, e finalmente 0 a 1, 9 vezes. Pronto, coloco esse 9 aqui, eu vou saber que aqui são 9 vezes que acontece. Infelizmente, isso não é possível. Uma expressão regular, eu não tenho como dizer que aquele 9 eu não posso usar. Eu só tenho operador de união, operador de concatenação e operador de fecho, que é essa asterisco ou estrela. Né? Então, eu não tenho como representar isso aqui numa expressão regular, para falar 9 vezes, um determinado número de iterações. É por isso que a expressão regular realmente tem que ficar dessa maneira. Eu sou obrigado a dizer que aqui vai ter 9 repetições, mas escrevendo as 9 repetições. A expressão regular não possui nenhum operador que me permita dizer quantas vezes eu vou iterar. Eu posso falar que é 0 ou mais vezes, ou o mais que é 1 ou mais vezes. Pronto, eu não posso falar 9 vezes. Isso não é possível, né? Mais um exemplo. Escreva uma expressão regular que represente o conjunto de strings sobre o alfabeto 01 que contenha no máximo um par de uns consecutivos. No máximo um par de uns. Então imagine cadeias binárias que você coloque quaisquer símbolos que você queira, mas de tal maneira que se você olhar para a cadeia, no máximo você vai ter um par de uns consecutivos. Só uma ocorrência disso. 1. Aconteceu no meio ali da cadeia, nenhum ponto mais da cadeia pode ter dois uns consecutivos. Aconteceu no começo, não pode ter mais. Como que seria isso? Como é que seria uma expressão regular para denotar? Novamente, usando a abordagem do autômato, eu poderia pensar assim, olha, meu autômato vai ser assim. Começa, se não entrar nada, né, ou seja, não entrar nenhum símbolo, a própria cadeia vazia serve, porque ele falou que é no máximo um par de uns. Então, eu posso não ter par de uns nenhum. Então, a cadeia vazia serve. Uma cadeia formada só por zeros também serve, porque ela é no máximo um par de uns, ela não tem par de uns. Pronto. Agora, de repente, eu estou lá entrando zeros, e aí entra um. Opa! Entrou um, ele pode ser reconhecido? Sim, porque um também está na regra, ter no máximo um par. Não tem nenhum par, só entrou um, então ele tem que ser reconhecido. E aí eu posso ficar aqui fazendo 0, 1, 0, 1, tá alternando, continua reconhecendo, não tendo um par. Na hora que entra, por exemplo, 1, segue-se outro 1, acabou de entrar um par. Então tá aqui, ó, o par acabou de ser completado. E aí sim eu posso dizer, olha, a partir desse ponto que entrou um par de uns, não pode entrar outro par. Ou entra 0 e depois 1, 0 e depois 1, para não formar pares, 0 e depois 1, fica alternando livremente, enquanto eu quiser. Ou eu posso entrar com um 0 e aí ter uma sequência só de zeros. Pronto. Não tem como aqui eu formar mais que um par de uns. Pode tentar, faça de novo, implemente em JFlap, teste esse autômato. Você fala assim, vou tentar fazer uma cadeia com 4 uns consecutivos. Você vai fazer, olha, 4 uns, entra um, entra outro 1. Pronto.
Quando entrar o terceiro 1, opa, não tem jeito, porque aqui só serve para entrar 0. Como que nesse estado entra 1? Lembre-se que quando eu não desenho, é porque quando entrar 1 aqui, está indo para o calabouço. Nós vimos que o estado calabouço está implícito nesse autômato. Então, aqui, quando entrar 0, você vem para cá. Quando entra 1, você vem para cá. Nesse estado, quando entra 0, você migra para o estado 3, o estado 2. Mas quando entrar 1, você vai para o calabouço. Então não tem como você ter, por exemplo, 3 1s consecutivos, que seria um 1, segundo 1. Quando for tentar entrar o terceiro 1, você vai para o calabouço. Então já deu para perceber, mas claro, teste para que você consiga ver isso e a partir daquele autômato você chegar a essa expressão regular. Nossa, essa expressão regular é bem grande, é complexa, tem um monte de situações aqui. Realmente, verdade. O que você tem que fazer? Tentar agora fazer a mesma ligação que nós fizemos nos exemplos anteriores. Qual é a relação que existe entre esse autômato e a expressão regular que eu tenho aqui? Uma dica, pega esse autômato, coloque no JFlap, teste esse autômato até que você se convença, por experimentação, de que ele realmente atende a especificação. Então você vai saber que esse autômato realmente reconhece somente cadeias binárias que tenha, no máximo, um par de números consecutivos. Se convenceu? No próprio JFlap, há uma maneira de você pedir para ele transformar um autômato em expressão regular. Faça isso, inclusive passo a passo. E aí você chegará a essa expressão regular. Mas o ideal, depois que você fizer essa primeira experimentação, é que você mesmo tente fazer com que, a partir de um autômato, você gere a expressão regular que corresponde, como nós fizemos no exercício anterior, certo? Faça esse teste e veja se você vai conseguir identificar exatamente essa expressão regular no JFlap e chegar a ela manualmente você construindo, beleza? Tente também, como exercício, fornecer a descrição, mesmo em português, para as linguagens denotadas por essas 3 expressões regulares. Ó. Tentem primeiro entender a expressão regular, o que essa expressão regular está dizendo, crie cadeias que obedeçam a essa expressão regular e depois tente identificar, olha, que características que tem essas cadeias. Por exemplo, vamos pegar só a letra A. Uma cadeia aqui que ela pode começar com o símbolo 1 ou epsilon. Ele começou com o símbolo 1. Tem que vir um 0. Depois pode vir qualquer quantidade de 0, 0 asterisco, então inclusive nenhum. Então eu não vou colocar nenhum. E vem um 1, obrigatoriamente. Mas esse pedaço pode se repetir 0 ou mais vezes. Então eu posso criar uma cadeia que é assim, 1, 0, 1, repetir isso e terminar com 0 asterisco, ou seja, repetição 0 ou mais vezes do próprio 0. Não vou repetir nenhuma vez. Então quer dizer que a cadeia 1, 0, 1 vai ser reconhecida, denotada por essa expressão regular. Faça isso para todos os demais casos e tente identificar e escrever em português uma expressão, ou seja, uma frase, uma oração que represente o que está acontecendo com essas cadeias binárias. Portanto, uma maneira descritiva de você denotar a linguagem, usando a língua portuguesa. Beleza? Como eu falei,